ainda do agir de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem quer receber a palavra, dá um amém aí. Ninguém ficará para trás. Fala com o seu irmão, ninguém fica para trás. Fala para ele aí. Essa frase, 2 domingos, falando sobre família, e aí essa frase soltou assim dos céus para nós, E algumas vezes repetimos: ninguém ficará para trás, ninguém ficará para trás. Isso é uma verdade, o qual Deus está falando aos nossos corações, porque você tem que ganhar as pessoas, seus vizinhos, mas os da tua casa fazem parte de um plano divino, Você é salvo, mas tem uma promessa para a tua casa também, amém, querido? Que diz servir ao Senhor, você e sua casa, serem salvos, você e a sua casa. Bom, e essa frase puxou na minha memória um texto muito conhecido em 1 Samuel, capítulo 30. Desde a primeira vez que eu pedi para a igreja repetir essa frase, já veio na mente esse texto, porque não tem como a gente falar de família e não falar de guerra. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, eu quero ler até o 5 só por enquanto, depois nós vamos lendo algumas partes enquanto eu vou falando aqui. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, quem já achou aí, diga amém. Está escrito: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz, e o que eles fizeram? Choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua poderosa palavra, queremos desfrutar dela. Então, por misericórdia, Pai, fala aos nossos corações, que o Teu poder, Senhor, através da Tua palavra, a ministração do Evangelho, Senhor, venha mover os corações. Que, Pai, que nós sairemos daqui irradiados, Pai, com poder, com graça, com consolo, e mais ainda, Pai, com determinação para ganharmos a nossa família, para, Senhor, guerrearmos por aqueles que ainda não conhecem a Ti, ou por aqueles que estão fracos e cansados pelo caminho. Em nome de Jesus, desfrutamos da Tua palavra e o Teu Espírito tenha liberdade em nós. Em nome de Jesus, quem crê nessa oração, diga amém. Amém. Esse tema, querido, como eu disse, partiu de uma frase, que eu estava falando aqui no culto, e aí logo foi o Espírito Santo me lembrando desse texto. Por quê? Porque existia aqui um Davi que não é muito falado, que é o Davi meio que desviado. Davi estava fora do propósito. Por que isso? Porque Davi estava cansado já das afrontas, das perseguições de Saul, que era o atual rei de Israel. Inclusive ele teve momentos que teve a oportunidade de matar Saul, não matou, ele preferia não tocar no ungido do Senhor, e ele tinha esse temor, então ele se afastava desse perigo, e do perigo de morrer também sobre a lança de Saul. Saul perseguia para matar mesmo Davi, por inveja, porque Davi era ungido do Senhor, já estava declarado isso, ele já estava percebendo isso. Saul estava perturbado por demônios. Então Davi, cansado já da perseguição, ele decide então procurar um outro povo, um rei de um outro povo, o rei dos filisteus, e ele se associou aos filisteus, ele se associou aos inimigos do povo de Deus. Então ele foi lá, ele viveu um tempo ainda junto com o rei, depois ele pediu uma cidade, e essa cidade foi dada para ele por confiança, porque perceberam que Davi já não estava com aliança mais lá com o povo, com os hebreus, e aí foi dada uma cidade para ele chamada Ziclag. Qual que é o nome da cidade? Ziclag. Davi, nesse período, ele estava lutando as batalhas do inimigo. Ele invadia, então, ele fazia campanhas de guerra
para ajudar então o povo inimigo. Então ele vencia guerras, e quanto mais vencia guerras, o rei dos filisteus ficavam vibrados com ele. Inclusive foi colocado como o escudeiro pessoal do rei. Por quê? Porque viram que Davi era um guerreiro especial, vencia todas as batalhas, andava com 600 soldados formados por ele. Esses soldados foram levados juntos das suas famílias. Então eles viviam então nessa cidade, uma cidade do interior, ao norte, lá próximo a Judá, na Palestina. Então ali estava uma família, aliás, muitas famílias. Davi tinha só 2 esposas, não tinha filhos ainda. E aí estava na campanha para os filisteus, lutando para os filisteus, quando de repente estavam no trajeto para irem lutar contra o próprio Israel. Pasmem, o próprio Davi, esse Davi da Bíblia, o homem segundo o coração de Deus, estava indo com os filisteus para lutar contra Israel. Só que aconteceu no meio do caminho que os príncipes, os líderes, reuniram com o rei e disseram: mas não é bom para ele que ele vá para a luta com a gente, ele pode se voltar contra a gente, ele pode querer entregar nossas cabeças para o rei lá, para se reconciliar com o senhor dele. Então existiu essa desconfiança. O rei chega então para Davi e fala: não, é melhor você não ir, os príncipes não se agradam de você ir. O rei queria que ele fosse, porque sabia do poder bélico e poder de guerra que Davi e os seus guerreiros tinham, mas ele ouviu os seus líderes e falou: é melhor você voltar. Na volta, foram 3 dias de caminhada. Quantos dias? 3 dias de caminhada na volta para Ziclag. Quando Davi chega em Ziclag, ele tem então um susto, ele toma ali como se fosse uma tragédia, foi uma tragédia. Ele achou então aquele lugar todo queimado a fogo, mas não viu corpos de ninguém. Por quê? Porque o povo foi levado, ninguém morreu. Os filisteus pegaram como cativos aqueles familiares, crianças, mulheres. Eu penso que idosos também foram levados cativos, e as esposas de Davi. Ao chegar nesse lugar, Davi, entendendo que vencia guerras por lá de fora, mas ele estava perdendo uma guerra interna, dentro da casa dele. Então, vai o primeiro ensino, muitas das vezes vencemos as guerras externas, estamos caminhando muito bem, mas nós temos que vigiar e orar mais, lutar pela nossa família. Dá um amém aí, querido. A sua família é o que você tem de mais precioso na sua vida. Quem crê nisso aqui? Mas são 2 famílias: a família sua biológica, a família sua natural e a família espiritual. Um dia desse eu estava dizendo o seguinte, que quem não vê a igreja como família ainda não nasceu de novo. Isso ficou dentro de mim, assim, mexendo dentro de mim, porque de fato Deus instituiu a sua família, a família biológica, através de Adão. Amém? Foi Deus. E o primeiro Adão então corrompeu em pecado, mas a família continuou então sendo o plano de Deus. Depois a Bíblia chama Jesus de último Adão. Chama Jesus de quê, querido? De último Adão. E ele vem ensinando sobre o novo nascimento. Quando você nasce de novo, você é inserido então naquilo que ele chama de eclésia, igreja, a família espiritual. Dá glória a Deus aí. Então, querido, nós temos que ver os 2 lados e as 2 coisas que são muito importantes. A minha família é a coisa mais preciosa que eu tenho, e a minha família espiritual também é muito preciosa, ok? Não quero colocar uma primeira e segunda, porque na verdade a igreja do Senhor é importante também, mas a sua família, os que estão dentro da tua casa, você tem laços, você tem alianças, querido, que você não tem com pessoas da igreja. São laços mais sérios, laços biológicos, e mais do que isso, biologicamente não vou dizer tanto, porque é o laço de aliança mesmo com aqueles que você cuida e por quem você é cuidado também. Enfim, família é isso, quem cuida e quem é cuidado. E na família espiritual, quem cuida e quem é cuidado. Então aqui também nós temos que entender que nós estamos no ano do apacentamento. Dá um amém aí. O ano do apacentamento, nós não temos que apacentar só no ano do apacentamento, mas nós estamos reorganizando para isso. Então faça parte de um grupo pequeno. Eu vou falar bastante sobre isso este ano ainda, porque você precisa fazer parte de um grupo para ser cuidado e também cuidar de outros. Isso é ser família.
Não adianta você vir só em cultos, você precisa fazer parte de um grupo pequeno. Enfim, depois eu vou falar mais sobre isso. Bom, Davi chegou em casa e viu a sua casa, a cidade, debaixo de um temor, de um fogo. O temor foi dos seus liderados, né? O medo, a angústia invadiu eles. Imagine você chegando do serviço, chegando do trabalho, e você foi elogiado pelo seu patrão, tudo correu bem lá no seu emprego, você que trabalha com vendas, foi o dia que você mais vendeu, o dia que você mais trabalhou e deu certo, o patrão chamou, vou te dar um aumento. Alguém que recebe ou não? Glória a Deus, e é bom isso. Só que ele chegou, depois de elogios do rei, que ele tinha elogios do rei, o rei queria que ele fosse à batalha, enquanto o rei estava indo para batalhar contra o seu próprio povo, e ele estava indo junto, Ziclag estava sendo incendiada. 3 dias depois, chegou e visualizou, angustiou de tal forma, chorou amargamente, ele e os seus soldados, que venceram tantas guerras, agora chorando e enfraquecidos. Versículo 6, diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha aqui para mim, aqui a gente vê a amargura entrando no coração daqueles que lideravam, que era liderado por ele. Por quê? Você imagina a cena, um homem chegando de guerra, vencia todas as guerras, Davi estava num sucesso tremendo, só que ele estava num momento que os estudiosos chamam de momento de escuridão de Davi. Momento de escuridão por quê? Você não vê um escrito de Davi, você não vê momento nenhum Davi pedindo auxílio de Deus nas guerras, você não via Davi falando para Deus, eu posso fazer isso ou não posso. Ele fazia o que ele queria, ele tomava suas próprias decisões, mas ele guerreava e assim mesmo ele vencia. Então esse momento mesmo tendo não contato com Deus, de escuridão, ele vencia guerras e os soldados estavam juntos. Imagina, eram 600 soldados, iam todos os 600 para a guerra, mas nenhum morria. Todas as campanhas de guerra que eles iam, todos eles voltavam ilesos e vencedores. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora pensa bem, tudo parte do líder. O líder está bem, está cheio de vontade, cheio de força, vencendo. Eles olharam para o líder deles, eles estavam vencedores também. Inclusive, quando todo um exército estava com medo, lá atrás isso, estava com medo lá sobre a liderança de Saul, porque tinha um gigante lá desafiando o povo, e estava com medo daquele gigante. Pensa bem, quando Davi se apresentou, derrubou aquele gigante, depois que cortou a cabeça do gigante, levantou a cabeça do gigante lá na frente do exército, aquela atitude de ter matado um gigante que estava amedrontando todo o exército, encorajou todo o exército e partiu para cima da guerra. Quem está entendendo aí? Então o líder, quando vai à batalha e vence, as pessoas olham aquela referência e falam, ele pode, ele consegue, ele está à frente, eu vou também. Agora, aqui nós estamos vendo uma cena totalmente ao contrário. Qual que era a cena? A cena era o líder fraquejado. Imagina seus liderados chegam de campanhas de vitórias e de repente vê o líder deles sentado, chorando, provavelmente muito, porque a Bíblia fala isso, chorando muito, e eles choraram até acabar suas forças, e eles dizendo, ele que nos trouxe para cá, agora está lá, caído no chão, enfraquecido. Um líder, querido, já vai para os líderes isso aí, o líder pode chorar. Se você está perto de um líder e fala, você pode chorar? Ei Vinícius, você pode chorar? Pastora Rosa, você pode chorar? Jonas, Guim, Carol, podem chorar. Cléo, Clara, podem chorar. Luíde, os presbíteros estão aí, podem chorar. Os líderes de GC podem chorar. Porém, não é na frente de todo mundo. Dá um amém aí, vai. Só os líderes, dá um amém aí. Por que não é na frente de todo mundo? Porque nem todos têm a maturidade para entender isso, para olhar e falar, não, ele está passando por um momento difícil. Você tem que ter pessoas para cuidar de você também. Todo líder tem alguém. Todo líder tem um discipulador, tem que ter.
Então, por isso que nós estamos trabalhando nessa questão de apacentamento. Nós vamos viver dias extraordinários em nome de Jesus, onde você vai passar lutas, mas tem alguém para cuidar de você. Agora ali Davi não tinha, inclusive Davi estava longe de Deus, querido, estava longe do propósito de Deus. Davi já tinha uma promessa, ser rei sobre todo Israel, e já era ungido para isso, mas se ele não vencesse esta batalha aqui, provavelmente ele não conquistaria esse trono, provavelmente ele perderia tudo aquilo dos planos de Deus que Deus tinha para ele. Então, eu vejo também algo que Deus permitiu para ele avançar, conquistar a família dele de volta. Eu tenho uma notícia para te dar, querido. Eu quero aplicar sobre a tua vida, é claro. Você é um ungido do Espírito Santo, amém, querido? Momentos difíceis você vai passar, momentos que até como Davi passou aqui, pessoas vão ver sua fraqueza, vão querer te apedrejar ou te abandonar. O Espírito de Deus manda te dizer nessa noite, se fortaleça no Senhor, que Ele vai levar você a viver coisas extraordinárias, poderosas. Presta atenção, mas não é sozinho não, é você e a sua casa servirão ao Senhor. Pode aplaudir a Ele aí, glória a Deus, aleluia. Aí eu parei aqui, né, onde estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas aí tem um final do versículo 6 aí que diz: mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. É aqui que surge o reanimou aí, a palavra é casaque. Cadê o GC casaque aí? Deixa eu ver. Está aí ou não? Ah, não tem mais, é verdade, Jesus multiplicaram, né? Os líderes tiveram que, infelizmente, ir embora, mas deixaram multiplicado os GCs aí. O casaque é essa palavra, reanimou aqui. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Ainda bem que ele fez isso. Você sabe que estudiosos dizem que Davi, ele escreveu um salmo, Salmo 18, você pode abrir já aí? Salmo 18 também, ele na verdade, ele é uma repetição de 2 Samuel, capítulo 22. Só que eu quero ler em Salmo mesmo, alguns versículos, não todos. Estudiosos dizem o seguinte, que esse Salmo 18, como foi um cântico que Davi fez em relação às vitórias dele, em relação às perseguições de Saul, mais todas as lutas e as guerras que ele venceu. Alguns versículos, por que estudiosos dizem que esse versículo aqui, os que eu vou ler, ele se aproximou, né? Ele, nos escritos ele dá uma dica, que esse salmo foi revelando o seguinte, a alegria que ele teve em relação a esse tempo da vida dele, que estava num caminho tortuoso, um caminho de trevas. Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Olha aqui para mim. Aqui primeiro a gente vê o seguinte, que ele está exaltando a Deus, ele começa dizendo que ama a Deus, no começo do capítulo aí, e está exaltando, e canções são assim, né, para exaltar, para mostrar, revelar Deus na vida daqueles que ouviam as canções. Salmos eram canções, não sei se você sabe, mas pode ser lida e estudada e meditada, e precisa ser, ok? Aí está dizendo aqui no final do versículo 32, que ele revestiu de força e aperfeiçoou o caminho dele, porque ele está dizendo o seguinte, o caminho de Deus é perfeito, mas o meu caminho foi imperfeito, o meu caminho foi de trevas, o meu caminho eu vacilei, e não é só lá com Batseba, como você já viu, e tem esses erros de Davi também, só que aqui é um momento chamado momento de escuridão, momento onde ele estava lutando em prol dos inimigos, entende? Então o caminho dele estava tortuoso. Inclusive eu lembrei, quando eu estava lendo hoje, de uma canção, vamos ver a galera aí da antiga aí, ó. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Continua aí, galera. Ninguém quer continuar, olha isso aí. Eu vi uns lábios assim, ó. Só que não solta a voz para se entregar, né? Mas como é que é? Aí o versículo diz assim, ó. Aí a música é assim: pois quem é Deus, senão o Senhor?
E quem é rochedo? Já, vocês falam que não sabe? Essas cabecinhas brancas aí, barbinha branca. Isso aqui é da época que eu me converti. E era tremendo, tá, querido? Tem hora que dá vontade de voltar essas músicas são bíblicas e totalmente bíblicas, mais do que muitas que a gente ouve hoje, né? Vou fazer umas versões aí, Daniel, umas versões aí mais contemporâneas com essas letras aqui, porque cantando Bíblia é o que traz vida, amém, querido? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Em versículo 34, olha comigo aí, diz assim: ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Olha isso, querido. Você imagina, Davi estava falando sobre ele aqui, que ele envergava um arco de bronze no braço. Isso é a força humana? Não é pela força humana. Deixa eu te falar uma coisa aqui: o inimigo vai vir contra você com lanças, espada, com escudo, mas você tem a força do Espírito Santo. Dá glória a Deus aí. Quando vierem contra você, contra a tua família, você vai ser invencível, em nome de Jesus, amém, querido? Porque é em nome de Jesus que vencemos. Aí o versículo 37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés. Davi aqui está reconhecendo que o único que poderia dar tantas vitórias para ele era Deus. Inclusive, lá no final da história de Davi, quando ele começou a contar lá a força bélica, contar os soldados dele, foi um problemaço para a vida dele. Por quê? Porque parece que por um momento também Davi se esqueceu, tantas falhas, né, que Davi teve. Isso é para mostrar para você que você pode falhar também, mas você tem que ter um coração pronto em arrepender-se diante de Deus, ter um coração quebrantado. Quando Deus fala, arrependa-se imediatamente, amém, querido? Assim era Davi. Davi errou lá no final também a respeito disso. Por um momento ele esqueceu que as guerras dele foram vencidas, foi somente pelo poder de Deus. E aqui está vendo, neste salmo, que ele está mostrando o seguinte: olha, pela força que ele me treinou para o combate. Aí diz o versículo 37, que eu persegui os inimigos, eu voltei só depois de ter acabado com eles. Por quê? Ele perseguiu, ele alcançou e ele eliminou justamente neste período. Por isso que os estudiosos dizem que esse versículo específico, esses que eu li, é lembrando deste episódio em Ziclag. Por quê? Até mesmo quando ele ora, depois nós vamos ver aqui, quando ele ora para Deus, eu devo ir, é o que Deus fala para ele: você vai alcançar. E você vai tirar o povo cativo de lá. Ele foi confiante em Deus. Deixa eu te falar uma coisa: os amalequitas que invadiram e queimaram Ziclag eram milhares. Eram quantos? Milhares. Davi saiu com quantos soldados? 600. Depois você vai ver que pelo caminho ele chegou ainda para lutar com menos soldados ainda. Isso era algo impossível, mas é assim que meu Deus gosta. Quando é impossível você vencer. Sabe quando eu estou dizendo ora, jejua, luta, guerreia pela sua família, você deve olhar e falar assim: mas aquela pessoa, como aquela pessoa vai se converter? Aquela pessoa está nas drogas, está na bebida, está lá, blasfema contra Deus e contra as coisas de Deus. Não, parece que não tem mais temor, está lá jogada lá, às vezes num bar, não sei aonde, não sei a sua realidade familiar, não sei, talvez está lá dentro de casa, mas é incrédula, ou foi ensinado em outros ensinos, coisa que você olha e fala assim: é impossível. Deixa eu te falar uma coisa: pelo Espírito Santo de Deus, tem alguém que vai receber ou não? Pelo Espírito Santo de Deus, Ele está te dando uma palavra hoje. Você vai alcançar, vai libertar essas pessoas, porque não é pela tua força, pelo teu poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê nessa palavra, dá um aplauso ao Senhor e dá um glória a Deus. Amém. Amém. Então ele chegou em casa, viu a derrota que ele estava. Sucesso lá fora, mas derrota dentro de casa naquele momento. Ainda bem que ele se animou no Senhor rápido. Quem quer se animar no Senhor hoje aqui? Talvez tenha pessoas aqui hoje por problemas desanimados. Isso é normal no ser humano. Mas Ele te trouxe hoje para se reanimar, ser recobrado as suas forças. Dá um amém aí, querido. O caminho do Senhor é perfeito. Vamos repetir isso, fala. O caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poderosa. Amém, querido? Se a palavra de Deus está falando com você,
esse poder vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, em nome de Jesus. Então, lembre-se, você não está sozinho para batalhar suas guerras. Fala com o seu irmão aí, seja um profeta aí, você não está sozinho para batalhar suas guerras. Amém? Agora é o seguinte, você imagina Davi quando estava nessa situação, será que ele lembrou de quando ele derrubou o gigante? Quando ele se reanimou no Senhor, alguma coisa aconteceu com ele. Você pensa que foi rápido? Quando eu leio, eu falo, rapaz, os caras estavam assim já, ó, pedra na mão. Você imagina você andar com pessoas, você liderar elas, ele que tirou esses soldados, querido, de uma caverna, chamada Caverna de Adulão, e ali formou eles como líderes, formou eles como os melhores soldados que houve em Israel. De repente, chega num lugar, vê tudo queimado, e aqueles que você formou e abençoou, pega a pedra e está em direção a você. Foi isso que aconteceu com Davi. Eles olharam para Davi e falaram assim, nós vamos matar ele. Por quê? A angústia, a amargura foi tanta, porque eles culparam o líder dele. Só que eu penso o seguinte, a reação de Davi foi tão rápida, será que foi por medo das pedras? Penso que não. Ele se reanimou porque ele provavelmente lembrou, quantas guerras eu já venci? E aquele gigante que todo mundo estava amedrontado? E o leão e o urso que eu defendia as ovelhas do meu pai? Deve ter passado um filme na cabeça dele, na hora, porque ele, querido, tinha uma promessa. Quem tem promessa aqui? O Espírito Santo, eu penso que falou com ele, ele recobrou as suas forças, ele reanimou no Senhor, foi rápido ali. Pensa comigo, quando ele pediu a estola sacerdotal, ele falou, vou consultar o Senhor, trouxeram para ele fazer a oração dele, de repente, acabou, os homens jogaram as pedras no chão. Sabe o que significa para a gente? Você não pode fraquejar, você está sendo a coluna da tua casa. Dá um amém aí. Tem pessoas aqui hoje, que veio aqui hoje, que se fraquejar, cair, o resto da casa cai. Mas quanto você se manter de pé, se reanimar no Senhor, vai sair daqui hoje fortalecido no Senhor. Dá glória a Deus aí. E aí as pessoas da tua casa vão te falar para você o seguinte, olha, agora sim ele voltou, agora sim ele está cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, e hoje estão aqui para voltar à presença de Deus, estão aqui hoje para reanimar no Senhor. Você está no lugar certo, na hora certa, na palavra certa. Dá um amém aí. Então provavelmente ele lembrou, lembre da palavra do Senhor sobre a sua vida, lembre-se do que Deus fez na sua vida, quando fez lá no passado. Muitos de nós temos algo para contar, olha, Deus me livrou. Sabe aquela história que você tem? Eu estava afastado, mas eu sei que foi um livramento. Então aproveita essa oportunidade. Sabe aquele momento que você às vezes estava desanimando, vou dar um tempo da igreja, não sei o quê, e de repente você fala assim, e era para mim morrer naquele acidente, era para me acontecer aquilo e não aconteceu, um assalto, alguma coisa, querido. Deus sempre tem uma história para te lembrar, e Deus quer lembrar você dos episódios lá de trás. Não é para você viver lá atrás, não, é para você lembrar que daqui para frente Ele está com você, Ele vai mover sobre a sua vida em nome de Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre Davi está sobre a tua vida hoje. Quem recebe aí? Fala, eu adoro o mesmo Deus de Davi. Fala, o mesmo Espírito que estava sobre Davi está sobre mim. Aplauda ao Senhor aí então. Glória a Deus. Versículo 8, volta lá, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30, versículo 8, diz assim: então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Entende? A comparação que os estudiosos dizem a respeito do Salmo 18, Deus diz para ele, você vai perseguir, você vai alcançar e vai libertar eles. Perseguir, querido, no sentido aqui, hoje para nós, você não vai perseguir ninguém não, pessoas não, você vai perseguir em oração, em jejum pela tua casa, em nome de Jesus, amém, querido? Você vai estar lá no seu GC, vai reunir com as pessoas do seu GC, e vão fazer lá uma campanha de oração semanal pelos da tua casa lá, dá uma glória a Deus aí. Você vai reanimar no Senhor para isso. Aí quando você alcançar o coração dessa pessoa, conseguir trazer para a igreja, conseguir levar para o GC,
nós vamos depois festejar o dia que estiverem aqui na frente recebendo Jesus como Senhor. Nós vamos alcançar nossa meta. Até o final do ano, muitas famílias serão salvas neste lugar. Dá glória a Deus aí. Inclusive, hoje eu já vejo, já estamos quase sem lugar. Inclusive, tem gente aí de pé aí que não precisa. Tem lugar aqui, tá? 2 lugares aqui perto de mim aqui. Vamos lá, fala assim: perseguir, alcançar e libertar. Fala forte: perseguir, alcançar e libertar. Amém? Talvez você está pensando assim, mas quem sou eu para alcançar e libertar alguém? Eu estou precisando de cuidado. Você está no campo certo. Você está no qual campo que você está corretamente? Do reconhecimento. Quem reconhece que é fraco, é aí que o poder de Deus opera. Amém? Já viu aquela pessoa que fala, eu posso tudo, eu vou fazer o que eu quiser, e eu vou conseguir, e não alcança? Porque na verdade, queridos, nós sem Deus, nós não fazemos nada. Jesus disse que sem mim, olha o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E eu digo, absolutamente nada nós podemos fazer. Tudo que o inimigo saqueou da sua vida, tudo que o inimigo saqueou da sua família, nós hoje, pelo poder do nome de Jesus, nós vamos saquear o inferno. Nós vamos hoje, em nome de Jesus, pela fé, arrancar as pessoas das mazelas daquele inferno. Dá glória a Deus aí, querido. Aquilo que prende as pessoas hoje, pela fé, nós vamos orar no final aqui hoje, mas tem que ser com fé. Nós vamos guerrear, nós vamos perseguir, nós vamos alcançar. E depois vem o processo de libertação que vai alcançar a tua casa lá. Quem está disposto aí, dá glória a Deus aí. Fala assim: a minha família é a minha maior riqueza. Fala forte agora: a minha família será liberta. Quem crê nisso? Glória a Deus. Então fala com o seu irmão: ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. O fato de nós entendermos que Davi, quando ele decidiu ir, os soldados se animaram também. Quando ele se reanimou no Senhor, orou, porque lá quando diz, consultou o Senhor, é uma oração que ele fez, e a resposta veio imediato. Quantas orações hoje aqui serão respondidas aqui de imediato? Vou falar igual eu falei um dia atrás, né? Se Deus decidir, hoje eu vou responder 10 pessoas. Cadê as pessoas? Opa! Deus está falando assim, ó, estou falando, não estou mentindo não, tá? Estou parafraseando como se fosse. Deus está dizendo, eu vou abençoar 10 pessoas hoje. Tem que ser pronto e responder, ok? Porque a verdade a gente quer, mas a gente não quer ficar, Senhor, né, como Davi, reanimar, sou eu, porque parece que minha oração não é ouvida. Querido, então você não crê na Bíblia. Quando eu creio na Bíblia, minha resposta vem. Quando eu creio, é o processo da palavra vir e ela voltar para Deus. Como que volta? Através da sua boca, através da sua oração. Você está recebendo a palavra agora, é a chuva de Deus. E aí quando a Bíblia diz que ela não voltará vazia, é porque a resposta vem da tua boca. Não adianta você ficar também lá paradão, né? Alguém vai botar a mão na minha cabeça. Meditando. A Bíblia fala para meditar, vou meditar. Meditação bíblica é falar dela, é falar: Senhor, eu creio, assim como Davi venceu, assim como Davi se reanimou, assim como Davi foi lá conquistar a cidade, a casa dele, a família dele de volta, eu conseguirei em nome de Jesus. Amém, querido? Que a palavra vai voltar para Deus e vai vir para você com resposta. Versículo 9, 1 Samuel 30, versículo 9. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Versículo 10. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás. Olha só aí, até no meio deles ficaram pessoas para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, e de tão cansados que estavam. Depois eu vou ver com você aqui, provavelmente que eram os mais velhos, não conseguiram, estavam cansados. Depois lá no final do capítulo fala a respeito disso, né? Que eram os mais velhos que ficaram com as bagagens, então por isso não conseguiram. Só que tem um detalhe, eram guerreiros, só que muito cansados, não conseguiram.
mesmo que sabendo que era para buscar suas famílias, mesmo choraram e muito amargamente, estavam entristecidos, não conseguiram prosseguir. O que significa isso? No meio do povo de Deus tem aqueles que ficam cansados pelo caminho. Não é vergonha você dizer para alguém: eu estou cansado, eu lutei, eu persegui, mas eu tive que descansar. Esse vale de Besor, né, ou Besor, tanto faz. Esse vale é o vale do descanso. Dá glória a Deus aí, querido. Tem pessoas aqui hoje cansadas, já lutaram. Você vai sair, vai perseguir, vai orar, mas Deus está dizendo: traga um descanso para o teu coração. Quem recebe aí, diga amém. Você vai perceber que Deus não fica irado com quem cansa e um momento pede para alguém fazer por ele, porque Jesus, na verdade, já fez por você. Jesus pagou o preço por você. Jesus vai aonde você não consegue ir. Jesus luta as batalhas que você não consegue vencer. E Jesus te chama: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus é o alívio completo. Dá glória a Deus aí, querido. Davi saiu então para perseguir com 600, aí depois prosseguiu com 400, diminuiu os soldados, diminuiu a força bélica. Mas quem disse que ele desistiu? Ele não desistiu. Por quê? Porque mexeu com a coisa mais valiosa deles, que era a família. Mexeu com Davi, com as suas esposas. Mexeu com Davi porque os seus soldados estavam sem os seus filhos. Ele viu a situação das famílias que estavam perdidas. Um líder não olha só para a sua casa, para a sua família. Um líder olha para as famílias ao redor também. Davi reanimou no Senhor não só por suas mulheres, mas ele reanimou também porque viu as pessoas sofrendo. Eu tenho para te dizer uma coisa, querido: eu olho pela minha casa, mas eu olho para a sua vida também. Deus me levanta líderes para cuidar da sua casa em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, querido. Então, a coisa mais preciosa, como eu disse, é a família. Então, não tirou o ânimo de Davi, não tirou essa força que ele reanimou no Senhor. Deus trouxe você até aqui hoje para entregar os inimigos nas suas mãos. Eu não sei se você está crendo nisso. O Senhor hoje quer que você e cada um de nós, venhamos lutar e vencer. O cansado vai ser restaurado a força, e aquele, querido, que quer lutar, vai lutar e vai vencer. Se você não pode vencer sozinho, alguém vai lutar com você. Dá um amém aí, querido. Nós temos aqui ministérios, nós temos aqui ministério de profético, de oração, e nós vamos orar e guerrear, e ninguém vai ficar para trás em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí. Agora, qual foi o erro do inimigo aqui? O inimigo errou nesse momento. O inimigo levou cativo as famílias. Só que eles tinham sequestrado um egípcio, e esse egípcio servia a eles. Esse egípcio ficou doente. Davi encontrou esse egípcio no caminho, porque eles, já que não servia para eles mais, esse egípcio, os inimigos deixaram ele para trás, eliminaram o egípcio. O que Davi fez? Encontrou esse egípcio, cuidou dele, da enfermidade dele, cuidou da alimentação dele. Na hora que o homem fortaleceu, pediu tudo para entregar. Agora você me entrega. Onde que estão o seu senhor e o povo lá? Porque o próprio egípcio falou assim: eu vim e eu servia então os amalequitas, e nós queimamos Ziclag. É tudo que Davi queria ouvir. Falou: então agora você vai me levar onde eles estão. Olha só comigo então lá para você entender. 1 Samuel 30 aí no versículo 15. Então Davi perguntou a esse egípcio, né? Você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. Verso 16. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então, querido, presta atenção. Davi encontrou um egípcio que estava abandonado, e de repente então entregou: olha, ele está em tal lugar. Eles caminharam ainda, estavam há 3 dias, parece, à frente. Chegaram no lugar, Davi chegou provavelmente pelo alto, pelas montanhas, e avistaram o povo lá embaixo, festejando os despojos, né? E humilhando os familiares deles. Presta atenção nisso. Humilhando os familiares dele,
festejando porque vieram de campanhas de guerra, inclusive queimaram uma cidade inteira chamada Ziklag, e provavelmente sabiam de quem eram aquelas famílias, porque Davi era muito famoso em toda a Palestina. E aí eles estavam festejando, e agora acabamos com ele, porque pegamos os familiares dele, pegaram como pessoas sequestradas, né? E estavam ali aprisionadas e envergonhadas. Deixa eu te falar uma coisa, quando os nossos familiares não recebem Jesus, estão nessa condição. Por quê? Porque o inferno, ele quer humilhar, ele quer levar para as drogas, para os vícios, prostituição, ele quer brincar com a cara das pessoas. Qual é o objetivo do inferno? Levar as pessoas para o inferno. O diabo e os seus anjos querem aprisionar, levar as famílias, e sabemos que a instituição família é de Deus, por isso é tão atacada. Você acha que por que tão atacada é a família? Querem distorcer a família, querem inventar um novo jeito de formar uma família. Nada vai mudar, querido. O nosso Deus, ele formou a família, o homem, mulher e filhos. Só que o inferno quer invadir dentro da tua casa, dizer que é comum o homossexualismo, quer entrar na tua casa, dizer que é comum um homem vivendo com outro homem e adotar uma criança. Isso não é saudável para uma criança. Então eu tenho essas verdades para te dizer. O inferno está brincando, mas a igreja está revelando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? São as famílias unidas, são as famílias cheias do Espírito Santo, são as famílias com Cristo Jesus, reconciliando-se com a palavra de Deus. Dá um amém aí. A palavra de Deus que nunca voltará vazia, a palavra de Deus que jamais passará, nem um tio da palavra vai passar, querido. Ninguém vai conseguir aprisionar a palavra de Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Então, você recebe essa mensagem, recebe essa palavra, e você vai entender o quê? Que o inimigo está brincando. Então pode brincar, capeta, vai brincando mesmo, que agora o povo de Deus entendeu que nós devemos perseguir, alcançar e vencer. Nós vamos libertar as famílias em nome de Jesus. Nós estamos vivendo já algo extraordinário, vemos filhos ganhando os pais, que maravilha, querido. Nós vemos uma geração jamais vista, né? Essa geração é uma geração diferenciada mesmo, porque é o tempo que está próximo da volta de Jesus. Dá glória a Deus aí. Então serão filhos ganhando os pais, serão os pais orando e exterminando os demônios de dentro das suas casas. Dá glória a Deus aí, querido. Os idosos terão visões, a Bíblia diz, porque muito se fala, né? Os idosos ficam lá quietinhos, sentadinhos no sofazinho, esperando morrer. Não, não, não. Idosos serão cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres, casais, trabalharão na obra do Senhor juntos. Dá glória a Deus aí, querido. Pessoas estarão cheias do Espírito Santo, conduzindo os filhos a viverem coisas extraordinárias. Crianças estarão prostradas no altar do Senhor, chorando, adorando ao Deus vivo, cheios do Espírito Santo. Um derramado do Espírito Santo vai chegar nas crianças de tal forma. Quem recebe aí, dá glória a Deus aí. Os adolescentes, já estamos vendo, a juventude vai explodir nessa cidade. Amém, querido? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Por isso, nós estamos empenhados a colocar você em um apacentamento. Nós estamos decididos, todos apacentando, e daqui a pouco um cuidando do outro, e daqui a pouco multiplicando, porque a ovelha, querida, precisa estar no rebanho e multiplicando. Amém? Eu falei para você que eu vou falar bastante sobre isso, e é uma verdade. Bom, o inimigo estava lá festejando, parecia já uma derrota, porque imagina Davi chegando, 400 soldados e olhando lá embaixo, milhares, rapaz. E agora? Nós perseguimos, nós já chegamos, alcançamos, e agora? A libertação. Como que vai ser isso? Bom, aqueles guerreiros estavam dispostos a acabar com a festa do inimigo. Quem aqui hoje está disposto a acabar com a festa do inimigo aí? Vamos lá então. Versículo 17 diz assim: Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Fala assim, nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Pensa bem, o número de soldados que Davi tinha foi o número que fugiu,
e a multidão de soldados ficaram lutando, perseguindo Davi, tentando matar Davi e a sua tropa. Ninguém da tropa de Davi morreu. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar não, vamos continuar lendo, vamos lá. Verso 18, assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Aplauda essa palavra aí, que é poderosa. Glória a Deus. Bom, a gente vê aqui, querido, uma luta intensa, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Só que tem um detalhe: ninguém escapou, a não ser 400 que fugiram, né? Mas ninguém aqui, e diz o texto que eram os moços, né? Devia ser os mais jovens, e talvez os que não estavam muito treinados para a guerra ainda, foram os que fugiram, que foram 400. Mas a multidão de soldados, imagina 400 pessoas, isso não tem algo fácil ou possível, né? Não seria possível uma coisa dessa. 400 homens só, para uma multidão de soldados, mas estavam lá, de certa forma despreparados, sem vigilância, porque estavam em festa, provavelmente bebendo e humilhando, como eu disse, os familiares. Só que aí Davi desceu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, luta intensa, guerra, batalha, não desistiram. A questão é a seguinte: não pode desistir, você não pode fraquejar, você não pode chegar um momento da tua vida e ficar, né, não, mas eu estou orando há muito tempo já, parece que não chega, parece que não se converte, aí vou melhor parar então de orar. Eu fui muito confrontado ontem, eu vi uma pessoa dando testemunho de um feiticeiro que se converteu, e estava em jejum 33 dias, e isso era uma pessoa contando, ele era feiticeiro, depois de crente, 33 dias em jejum, bebendo água, só na água, e sendo canal de Deus para outras pessoas. Só que aí o que me confrontou? Que a mulher falou o seguinte: ele, quando se converteu, ele ficou escandalizado, essa foi a palavra, porque ele viu que os crentes não jejuavam, mal oravam, e nos dias de culto só. E ele disse que lá na feitiçaria, para fazer o mal, eles jejuavam muitos dias. Aquilo ali me confrontou demais, porque feiticeiro, para fazer o mal, jejuando, e às vezes dava certas maldições deles, e nós servimos um Deus vivo, e às vezes não ficamos nem a metade do dia sem comer, em oração. E eu falei com a pastora, eu fiz um jejum de 40 dias, só na água uma vez também, já pedi perdão para Deus, tá? Eu falei: Senhor, eu orei, jejuei 40 dias, e isso de certa forma, na época até espalhou aqui na cidade, vinha pessoas perguntar, não sei como, não me pergunte, tinha escolas, diretora de escola falando sobre isso, não sei como e porquê também, mas enfim. E aí eu falei com a minha esposa ontem, abri meu coração para ela, falei: eu não fiz de novo, porque parece que não veio aquilo que eu esperava. Aí eu falei: por que você esperava? Ela falando assim: eu li tanto sobre isso e eu vi que os maiores líderes de maiores igrejas no Brasil jejuavam 40 dias, e qual que era a expectativa? Irmão, nós vamos arrebentar e tal. E aí foi, depois desse jejum, o que aconteceu? Guerra, luta. Passei tanta coisa depois desse jejum, você não tem noção. E aí minha esposa, muito abençoada sempre, falou assim: mas isso te sustentou para te manter de pé esse período. Foi o jejum que te sustentou para você se manter de pé, e a igreja sempre atuando com força e velocidade. E aí eu falei: glória a Deus por isso, mas nós vamos ter que retomar os jejuns aí. Dá um amém aí comigo aí, vai. Tem alguém comigo aí, gente?
Então, isso me confrontou, porque muitas das vezes a gente fala, mas não deu resultado, não orou. Que isso, querido? Primeiro eu oro para minha carne ser diminuída, massacrada, e para mim ser mais espiritual. Amém, querido? E outra, quanto mais eu oro, eu não desisto, mais famílias serão restauradas em nome de Jesus. Mais famílias serão salvas em nome de Jesus. Estava dizendo para ela, depois disso eu falei, eu sei, eu entendo que este é o momento, porque Deus está dando um sentimento de uma colheita extraordinária. Você não está entendendo? Por que está surgindo essas ideias de apacentamento, de voltar, né, na raiz do discipulado, onde Jesus mandou fazer? Nós estamos resgatando pessoas já. Você não está entendendo? Porque vai vir uma multidão, e aqui só estão os líderes para receber aquela multidão lá fora. Então não desista, porque ninguém ficará para trás. 1, 2, 3. Mais forte. Aplauda o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, vamos jejuar, vamos orar, vamos para cima. Retomar algumas coisas. Eu estou querendo vir para cá já de madrugada e ficar a noite inteira aqui na igreja. Eu quero ver quem vai vir comigo. Topa aí ou não? Aleluia. Mas aonde tudo começou? Como que começou essa história com Davi? Eu vou repetir no versículo 4. 1 Samuel 30, versículo 4. Onde que começou essa força de Davi? Versículo 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Primeiro eles choraram. Chora, querido, chora. Sabe aquele momento? Desaba. Até as suas forças acabarem, talvez, se é necessário. Davi começou assim, chorando, sem forças. Versículo 6, diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e famílias. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Onde tudo começou? Com um choro. Onde tudo começou? Com um desespero. Sabe aquele desespero que Deus permite você passar? Sabe aquela luta que você olha e fala, não tem saída, minha família não vai conseguir sair disso, ou a minha vida não vai conseguir sair disso, ou a pessoa que está do meu lado não vai conseguir sair disso. Talvez uma enfermidade está lá dentro da tua casa, você fala, não vai conseguir, e Deus está dizendo, chora, chora bastante, mas agora é a hora de se reanimar, de se levantar. Por quê? Porque as pessoas precisam você de pé. As pessoas precisam você reanimado no Senhor. As pessoas ao seu redor precisam olhar para você e falar assim: essa pessoa aí busca Deus, essa pessoa tem temor a Deus. Ela chorou, ela está triste, ela enfraqueceu. Momento de fraqueza vem pela vida, querido. Eu já tive, você já teve, ou já está passando neste momento. Mas também chega a hora de se fortalecer no Senhor. Aquele que serve a Deus, aquele que um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador, as pessoas precisam ver você de pé, fervoroso, cheio do Espírito Santo. As pessoas precisam enxergar você como um líder dentro da tua casa. As pessoas vão enxergar você como alguém de fé, porque, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não está entendendo? No dia que você gerar fé de uma forma extraordinária, você consegue levantar as pessoas lá fora. Você consegue levantar as pessoas da sua família natural e da sua família espiritual, porque tem aqueles na igreja também que precisam da tua força, tem aqueles na igreja também que precisam olhar para você e falar assim: ele superou, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Sabe, a fraqueza faz parte da vida, mas o se levantar e o fortalecer no Senhor é prioridade hoje. Fica de pé, querido. O Senhor enxuga as lágrimas hoje. O Senhor também quer o cansado do lado dele. Mesmo de pé, eu vou ler para você o final dessa história. Versículo 21 diz assim: quando Davi se aproximou dos 200 homens, que de tão cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente.
Então todos os perversos e malignos entre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhe daremos nada de despojo que salvamos, cada um que leve a sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, entende? Anciãos, eram pessoas mais velhas, e seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ninguém fica para trás. Ninguém da sua casa e da igreja ficará para trás. Tem alguém cansado lá no seu GC? Ninguém ficará para trás. Tem alguém cansado dentro da sua casa? Ninguém ficará para trás. Ah, mas esse aí não tem direito, porque esse aí não guerreiro, não ora. Tem guerreiros que lutarão a causa por ele. E quando ele se levantar, outros serão levantados por ele também. Você entende, querido? O processo é: eu cuido de você, amanhã você cuida de outro. Eu oro por você, amanhã você ora por outro. E assim ganharemos uma multidão. Assim famílias serão restauradas, porque você vai ser cuidado, discipulado. Alguém vai estar orando por você. Hoje eu estou orando por você, amanhã você vai orar por outros. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Fala forte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai exaltando. Vai fazendo barulho para Jesus. Vai já pisando na cabeça do diabo, porque ele já perdeu. A palavra chegou até você. Hoje é o dia da vitória. Feche seus olhos aí, vamos começar.